Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 1 de Origens. Olá, amiga, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio 0, que a gente trouxe um pouco desse contexto, né, do nosso background aí de origens, de quem é Gabriela Lígia nesse contexto de origens, trazendo aí a alquimia e a geometria dos cristais, trazendo um pouco do nosso conhecimento e um pouco dos nossos estudos objetivos e subjetivos. Então a gente vai seguir agora para esse novo episódio, mergulhando um pouco, né? Espero que vocês tenham curtido e compartilhado e deixado aí os estudos, né, e os pensamentos de vocês no nosso YouTube e lá no nosso Instagram, para que a gente siga nessa troca, porque é uma troca que a gente faz Isso, aqui. deixe comentários, Exato. chama a gente nos privados, assim, nas mensagens privadas, nos directs, Sim. porque a gente gosta dessa dança. A gente gosta dessa dança, a gente entende que nada é estático e rígido, é um fluxo aí de informações e consciências que a gente quer trazer um pouquinho para deixar registrado e ampliar essa troca para além do tempo e do espaço. Então, amiga, vamos seguir na nossa conversa maravilhosa? Então, bom, seguimos. já entrei entrando, né? Aham. Origens, episódio 1. Até para vocês terem uma ideia, foi 0, 1 e provavelmente vai até mais 7, né? Se a gente Sim. Não, entre 7 e 8, dependendo do que a gente tiver de corte. E a gente vai contar as principais civilizações e os principais momentos desse passado, né? Começando por aquela que a gente falou que seria mais fácil de mapear, que é a Suméria. Então, hoje é sobre Sumérios, e a gente já traz algumas das partes do panteão de deuses deles, que eram os Anunnakis. Sim. A gente vai falar um pouco mais de passado, então, por que importa tudo isso, né? Por que DNA humano importa? Por que, de repente, pode ter mais de uma semente original, né, no nosso DNA, seja ele físico, mas principalmente nos DNAs mais multidimensionais, mais estelares, mais início de vida mesmo. Então, a gente vai dar um pulo de Sumérios e seus deuses para um início, bem mais início do que aquela pergunta que a gente fechou o episódio passado, que é entre os 10 mil anos de história observável da raça humana. Sim. E o primeiro movimento ali da Eva mitocondrial, do Homo sapiens, 200 mil anos de história linear, tem 190 mil anos de desenvolvimento, né? Não vamos falar de gap, mas de desenvolvimento. Teve aí eras do gelo, um monte de catástrofe, dilúvio. Mas, na verdade, tem mais do que 200 mil anos de história nessa nossa volta ao tempo, seguindo a linha dos panteões, dos deuses e das metafísicas que contam sobre esses seres, né, amiga? Sim. Hoje vai ser sobre eles. Sementes estelares e Anunnakis. Até porque, né, amiga, a gente entende, a gente já tem acessado que muitos desses processos que a gente tem conseguido mensurar têm mudado. Então, até mesmo esse fragmento Anunnaki, quando a gente trouxer, existem muitas linhas que quem pesquisar aí nesses estudos dos Anunnakis, né, nos estudos dos Sumérios, e quando eles se cruzam aí, você vai ver que tem várias linhas, e algumas até bem distintas de referência, né? E aí vocês podem perguntar qual que tá certo, qual que tá errada. A gente não tá aqui para dizer e sermos donas de verdades absolutas. Eu sinto que a nossa grande missão aqui é abrir esse espaço para que vocês, dentro do canal, do micro, do seu DNA, da sua estrutura cristalina, entre em ressonância com aquilo que faz mais sentido para você. Então vamos. E aí tragam de volta, porque assim, eu já falei em algumas outras entrevistas que eu já dei, que eu sonho com uma grande tecnologia de parede, assim, uma wall technology, onde a gente possa pegar todos os dados referenciais de muitas existências e você só dá um comando, meio que aquela parede do Minority Report. Sim, meu sonho, gente. Entendeu? Só que como a gente não tem aqui, pelo menos por um bom tempo ainda desse lado, esse saber humano tem um pouquinho em cada um de nós, que gosta do tema e mesmo que nunca nem ouviu o tema, mas que falou, cara, isso que você tá falando, eu sinto dessa forma. Exato. Ou então, isso que você tá falando aí do episódio de hoje, eu sei dessa forma. E aí, eu li nesse livro, eu vi nesse vídeo, eu busquei nesse documentário, nessa pessoa. Tragam pra gente, a gente tá fazendo uma parede. Ainda não é virtual e tecnológica, mas tem uma parede coletiva e o Origens é sobre isso. Não dá pra fazer Origens da humanidade sem saber o saber de todos os seres, entendeu? E veio soprar aqui no meu ouvido. Bem, gente, acostumem-se, Gabriela faz esses movimentos, tá?
Quem quiser, talvez, até acessar o que eu chamo de Netflix da espiritualidade, existe um canal que a gente acessa muito, né, amiga, que é o Gaia. Super. Lá tem várias vertentes, várias linhas, vários compilados de muito do que a gente compartilha aqui, e que dentro desse frame dos sumérios, e o que a gente vai trazer dos Anunnakis, lá tem materiais muito legais. Infelizmente, não tem traduções em português, mas vale a pena, nem que seja para quem não sabe ou não compreende a língua inglesa, alguns em espanhol, vocês conseguem a tradução, mas vale a pena acessar esse material. Não, super, e assim, eu vou dando, né, hoje vai ser um episódio que a gente vai trocar bastante menos, vai começar a ter só ainda vai ter uns slides aqui, umas fotos, mas vai começar a ter só essa conversa com fundo preto. E eu acho que a gente estava falando aqui no off, um pouquinho antes de começar, desse lugar de contemplação, né? Daquilo que é belo para você, numa fala, numa história. Eu estava lendo um livro que me trouxe a seguinte frase, que me impacta muito desde que eu tive conhecimento dela, que é: para saber o que o céu sabe, você precisa estar num lugar de contemplação daquilo que é belo em você, e que é belo no outro, e que é belo no ser. Então a gente está aqui, né, tem esse sol entrando, então a água tá bela, o cristal tá belo, e a gente tá engraçado porque a gente está no meio de um lugar que é super, né, vindo da Paulista, São Paulo. Exato. Tem um caos acontecendo num dia quente, como que a gente está gravando. E, ao mesmo tempo, tem as pequenas belezas que nos ajudam a subir frequência e saber o que o céu sabe. Entre o que a gente estuda e o que eles sabem, cara, se a gente não aproxima um pouco mais, é muito difícil. Né? Fica muito difícil pesquisar sem saber o que o céu sabe. Porque eles dão uma soprada. E aí você falou da soprada, eu lembrei. E é sobre isso, era assim que os ancestrais se conectavam, era assim que fluía, e eles compreendiam e traduziam os sinais do universo, né? Pra mim... Não tinha essa tecla SAP, dessa tecnologia que a gente vê hoje, né? E sim, o que a gente está reaprendendo. E quando a gente vai para os grandes movimentos aí do yoga, né? Das grandes filosofias ancestrais, a base é sempre a mesma, é a contemplação, é você se permitir ser este canal de contemplação para que a energia flua e faça sentido. Porque assim, imagina que a gente tem dados, sei lá, um pouco mais de 8 bilhões de humanos, pelo menos, né, encarnados aqui, viventes no planeta, na matéria. Sim. Tomando decisão a milissegundo, cara, não dá para saber tudo. Não. Nem no presente, assim, se você está totalmente no presente sempre. A gente precisa dessa liga, dessas mãos que protegem visivelmente, que fazem a gente... Que algo brilha mais, que uma pessoa brilha mais, que um lugar brilha mais, que um caminho brilha mais. Então, o caminho de hoje aqui que vai brilhar mais são os Sumérios, Anunnakis e essas primeiras sementes estelares. Sim. Igor, vamos lá? Vamos começar. Eu acho que a gente pode começar com as primeiras fotos. Sim. E fatos. E vamos ver o que temos para hoje. Então, a gente volta na linha do tempo, só para vocês entenderem que vamos fazer um recorte aqui na Suméria. A história conta mais ou menos entre 6 e 3 mil anos, mas você vai ver que logo nos primeiros slides, aqui na próxima foto, já vai romper esses 6 mil anos com certeza, tá? Então, podemos ir para a próxima? Vamos lá. Bom, quem foram os sumérios, né, Gabi? Eu acho que se a gente tivesse que dizer, eles geograficamente estão na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, gente, não é à toa. Não é à toa, gente. Não é à toa, não é o petróleo, lá. Pelo menos não é somente, tá? Eu brinco que nessas minhas andanças por esses sítios arqueológicos, esses lugares super sagrados, tem alguns ali dentro, cara, que o próprio Saddam Hussein, na época que ele estava, né, no seu poder máximo, ele se apropriou de é só colocar palácios iraquianos, palácios do Saddam Hussein, parece um palácio do Thundercat, assim, que é sumério, entendeu? E ele se autodenominou o novo, se eu não me engano, Nabucodonosor, alguma coisa assim, que tem a ver com alguém que fez muito sentido ali naquele lugar. E se apropriou de uma história muito antiga, e se apropriou daquele lugar, daquele portal. E a gente não consegue entrar, né? Então, embora a gente tenha guerras em nome do petróleo, em nome de uma proteção do mundo ocidental versus aquele lugar, né? Que eles entendem que pode ser uma ameaça para o mundo ocidental, o que a gente lê e escuta, né, nessa parte mais metafísica é que ali tem portais muito importantes. Começa a ser por aqui que a gente vai caminhar. Isso, né, amiga? Essa apropriação de portais é algo também que a gente vai observar muito nessa nossa história recontada, né? Porque
se apropriar dos portais, isso vem muito antes, tá? De Jesus e do processo de Império Romano, né? Das grandes expedições que vieram aqui depois para a América e ocuparam os portais da América. Isso vem, eu diria, tá? Antes até de Sumérios, quando a gente for explorar esse universo anterior, né? Mas quando se fala, e não é à toa também que a gente está falando sobre uma região que hoje vive um conflito, né? Muito intenso. Todo o Oriente Médio ali vive uma grande guerra, né? E que, até fazendo um breve gancho, né? Só para a gente também entender que compreender esse conflito que vai além da religião e que a gente veio ao longo de eras exterminando raças, isso vem de um movimento, na minha opinião, né? Li pode validar isso dentro do sentir dela também. A gente vem apagando fragmentos de DNA, fragmentos de histórias, para que todo esse interesse, toda essa vontade nossa de recontar, no plano físico fica mais difícil, porque a gente vem de éons aí desses acontecimentos. Então, um convite também de reflexão, diante de tanto caos que a gente tem experienciado e visto em Iraque, em Ucrânia, em Israel, enfim, África, norte da África, Palestina. Então, todo esse movimento, ele não é de agora, né? Independentemente de cenário sociopolítico ou religioso, o que leva a humanidade a milhares, ou não dizer talvez milhões, se a gente for indo para o subjetivo aí, né, para o mundo sutil, por que a gente vem dessa necessidade de apagar registros na fisicalidade. Né? Não, e a gente, todos esses lugares que ela citou de conflitos atuais, eles são palcos desses seres, entendeu? Exato. O Egito, os babilônios, sumérios. Exato. A própria China, né? Exato. Se a gente entrar no universo da China, tá? Do Império Chinês, a gente não sabe o que de fato tem lá dentro, porque desde sempre a China sempre foi muito fechada. Exato. Né? Muralha, então, né? A Grande Muralha, né? O processo ali do Himalaia. Então, assim, que a gente consegue acessar ali pela Índia, pelo Butão, que também tem um acesso muito restrito, mas a própria China, a gente tem um universo ali que está que tá numa redoma. E o porquê disso tudo, né? E esses questionamentos, por mais que eles, talvez, num primeiro momento não tenham respostas, eles abrem campos de reflexão e abrem portais internos do nosso ser, que é muito de um lugar que eu gosto de falar e sentir, para que a gente veja sentido em nós do porquê de tudo isso, para que a gente consiga trazer isso para fora numa troca, e que eu espero que a gente possa receber também de vocês aí, dessas trocas que eu acho, assim, muito enriquecedoras. Não, super, e assim, de novo, os conflitos, os maiores territórios de conflito ou de controle da raça humana, eles estão ali desde essas origens que a gente está contando, entendeu? Então, não à toa, Jerusalém foi a cidade mais invadida da história da humanidade, dessa mapeada desses 10 mil anos. Não sei quantas vezes ela foi destruída, não sei quantas vezes ela foi reconstruída. E eu acho que tem sim aí, sei lá, a proteção toda no Himalaia, no Tibete. E aí você vê histórias metafísicas dizendo, olha, cidades importantes, metafísicas, espirituais, estão nessas regiões. Os avatares nasceram quase todos ali, né? Que a gente tem conhecimento. Sim. Eles nasceram naquele... Por que nasceram naquele caldeirão? Nesse caldeirão de início, entendeu? Então, acho que são perguntas que a gente não tem como afirmar 100% de nada, mas elas sempre foram perguntas que me moveram, sabe? E quando tem um padrão... Né? Sim, tem um padrão. Sim, com certeza. Para mim, como pesquisadora, dá indícios de alguma coisa, né? Sempre ali naquela região onde a caldeira acontece, esquenta, é uma região que tem muitos portais, que os avatares nasceram, que as principais cidades da antiguidade estavam. Sim. Por quê? Por quê, né? E na hora que a gente vai começar a ver ali, né, Exato. O significado das coisas, vão começar a dar um outro sentido, uma pitadinha aí de pimenta, para o mundo do aquém além, né? Que é o que a gente gosta muito de falar. Exato. Eu particularmente tive uma jornada uma vez numa sessão com a Gabi, das terapias que ela faz, que veio para mim, né, pirâmides muito antigas, e veio a seguinte frase: parece com aquém além, mas na verdade é salém além.
Sim, E assim, exato. Salém, além é aquilo ali, Jerusalém, era Salém, né? E o que tem além de Salém? Então, é por onde a gente quer caminhar nesse episódio, tá? Em 1849, o Austin, que é o arqueólogo britânico, descobriu 14 tábuas de argila suméria. E é curioso, né, ser britânico e ser por volta entre 1840, 50 até 1930, todos os grandes sítios arqueológicos foram redescobertos ou por britânicos, na sua maioria, Sim. ou por franceses nas expedições que foram financiadas ao redor do planeta. Então, assim, até antes mais ou menos dessa data, estava tudo meio perdido, estava todo mundo em terra de ninguém. A gente saindo ali da Idade Média, todo o controle muito com a igreja no mundo ocidental, com a igreja católica. Há bocas pequenas que falam que eles passaram esses 1.700 anos que a gente falou de apagando na materialidade, a história que tá tudo lá na biblioteca do Vaticano que ninguém entra. Meu sonho, tá, gente? Meu sonho. Só dá pra entrar desdobrada. Meu sonho. Que tá tudo por lá, essa história toda. E tem filmes, né? Quando você pega os filmes lá do Tom Hanks, Sim, Código da Vinci, enfim, né? Ele pega um elevador e desce, né? E vai lá, tem vídeos muito gente. engraçados colocando isso, mas imagino que não deve ser muito distante da realidade, na minha opinião. E aí, nesse lugar, era tudo meio terra de ninguém, né? Então, cai ali por 1700 o controle maior da igreja, aí começa uma realidade mais industrial, científica, e começam a abrir essas expedições para tentar trazer de volta a vida. Então, eles começam a reproduzir todo uma restituição, uma restauração desses grandes lugares. Isso todos, tá, gente? Todos. Os principais que eu passei têm a ver com 1850 a 1930. É uma geração só, né? Duas, talvez, de homens buscando tudo isso de novo, né? E lembra, né, que quando a gente abre esse capítulo, né, das pesquisas, a gente, e mais uma vez, vamos aos ciclos. A gente está vivendo hoje um novo ciclo disso, que é muito daquilo que a gente troca, né, que quem tiver interesse, inclusive, super posso compartilhar, porque existe o Google Astral e o Google Físico, né, então tudo que a gente conversa, o Google Astral traz e o Google Físico materializa. Então, assim, pesquisas, estudos, escavações, e tá rolando muita escavação na África, principalmente. E hoje a gente está tendo um grande auxílio das escavações com tecnologia que mapeia aquilo para agilizar e direcionar, né? A gente está ganhando aí éons de existência de compartilhar. E de otimizar o tempo, né? Vamos deixar esse tempo entre aspas, mas com qual objetivo, né? Porque assim como eu falo muito sobre o desvelar dos cristais, a gente tem combos de acesso, de frames, né? De blocos de consciência que estão sendo desvelados. Então, aqui a gente teve um grande desvelar. Hoje, nos últimos, de 2012 para cá, também a gente vem num outro grande bloco, que também não é à toa, né, a gente vai falar ali desse famigerado movimento ali de alguns movimentos espirituais aí que a gente vem recebendo, né, nos últimos 10 anos aí, também vem se intensificando. Por quê? Porque a humanidade também está mais preparada para receber esse novo bloco de informações. Exato. Né? Então, todo esse processo, até mesmo do próprio estudo das tábuas, a gente já tem novos materiais aí, né? De informações do que seriam, né? Do que seriam esses documentos deixados ali de registros, assim como os próprios hieroglifos ali também no Egito, e até dentro do episódio 0 que a gente começou a trazer, as próprias janelas de evolução aí da espécie Homo, a gente já tem novos registros. Super. Então, a gente vai recebendo novos blocos de downloads. Então, é importante quem gosta disso, eu falo, tenha o seu caderninho, seja aqui, seja no celular, ou seja um caderno físico, para que você consiga ordenar isso, porque é realmente muita informação que a gente está trazendo. Não, muito. E assim, pensa que, de fato, ficou fechado esses portais, né? Ficou. Porque aí reabre, começa a fazer um restaurar por volta da década de 30 enfim, né, do milênio, século passado. Mas a gente começa a ter a capacidade de viajar pelo planeta, avião, essas coisas todas, mais ou menos entrando na mesma época. Mas planetariamente, os seres indo e voltando, que nem a gente, vou tirar férias em Machu Picchu, acho que vou lá nas pirâmides muito mexicanas. Cara, é muito recente. Acho que a gente, de fato, né, os adultos viventes nesses últimos
20 anos é que são capazes de fazer isso. Exato. Então, é tudo muito recente. Voltando aqui aos sumérios. Eu acho que essas tábuas datam de 24 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.400 anos antes de Cristo. Uhum. E aí, Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus, né? Está lá. Então, é curioso que lá nas tábuas, a humanidade entende como, ok, tá aqui a forma de contabilidade, que foi a base do que a gente hoje entende. Dos números, né? Dos números. Teve a forma, né, de várias, da linguagem. Então, tudo isso era parte real da vida deles. Aí, quando veio a parte da tábua que estava lá, e a gente aprendeu tudo isso com aqueles que vieram dos céus, os Anunnakis, isso é panteão. Não, isso não é real, não. É figurado, né? Eu acho tão engraçado essa parte, mas é o que tá lá, entendeu? Eles falaram, nada do que a gente sabe aqui, a gente aprendeu sozinho, até porque foi um salto muito grande. Era um monte de, que a gente sabe, coletores, né? Exato. Hominídeos ou homens, né? Coletores ali, nômades, enfim, né? Se assentando aqui e ali como raça. E aí, de repente, dá um salto e tem uma língua super rebuscada, elegante, contabilidade, matemática, medição, formas de fazer, de viver. E qualquer coincidência desses shifts que a gente está falando não é tão coincidência assim, né? Pega esse salto, né? De um hominídeo, de um homem nômade que simplesmente dá um salto de linguagem, de comunicação, de escrita, de tudo. A gente pega um salto do próprio processo há 200 mil anos atrás, que é um salto de um Homo erectus, de um Neandertal e tal, que dá um salto para o Homo sapiens para tornar a gente quem a gente é hoje. E um salto tecnológico, né, que a gente viveu nos últimos 50 anos, né? Então, assim, o próprio estudo, que é esse salto tecnológico que permitiu que o genoma humano fosse estudado como ele vem sendo feito, né? E que abriu uma nova janela para tudo isso daqui, porque tudo que é descoberto hoje, a gente consegue precisar a nível de estudo tecnológico, tipo de estrutura, de ambiente, de clima, de material, né? De genético. Então, assim, a gente tem vivido esses movimentos de shifts para justamente a gente conseguir nos contextualizarmos nesse espaço-tempo e entender que dentro desse frame, dentro desse espaço, qual era o contexto da humanidade? O que a humanidade estava trazendo ali, né, amiga? O que a humanidade estava naquele espaço-tempo precisando acessar a nível de consciência. Então, o que essa humanidade, trazendo talvez para um universo mais real e palpável, quando a gente vai estudar sobre Anunnakis ou Sumérios, ou o que a gente trouxer aqui, o que disso é palpável para a gente hoje? O que esses seres vindos dos céus quiseram trazer para a gente? O que isso é mais factual para a gente, né? Eu acho que esse é um convite aí para uma grande reflexão que não traremos respostas. Exato, assim, e parece que ali fica toda a origem da nossa humanidade. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui pra frente, apesar que esse não vai ser o nosso único episódio de Anunnaki, sim, né? Sim, a gente vai voltar algumas vezes. Robustas, que estudam isso com mais profundidade. Esses primeiros tipo QR Code, tá, gente? É mapeamento. Exato, então, assim, o que eu queria deixar claro aqui é que eles são base mesmo. Sabe o que eu escutei outro dia? De uma amiga que é especialista em Enneagrama? Que o Enneagrama tem a ver com os sumérios? Com os sumérios. Jura? Que a base dele, me ajudem aí os especialistas em enneagramas, mas eu escutei que tem bases sumérias. Talvez não exatamente como a gente hoje vê nos aplicativos que tem com de certeza. ajudar a classificar o seu enneagrama, mas que tem uma codificação com a base de como eles talvez entendiam a sua sociedade. Igor, vamos pro próximo? Porque aí a gente entra um pouco mais na treta, né? No assunto um tanto quanto polêmico, né? Então, assim, é óbvio que isso não está, de fato, na linhagem arqueológica, enfim, mapeamentos humanos históricos oficiais, porque já começa com uma data entre 445 mil anos a 200 mil anos. A gente vai mesmo para as interpretações, para as metafísicas, para as canalizações, para as intuições, para as trocas e contabilidades baseada nessas tábuas. Então tem o Zacarias Sitchin, que é a grande referência na tradução e na interpretação dessas tábuas. Ele é polêmico, enfim. Mas o que eles dizem é que eles habitavam... Quem eram esses deuses, né? Quem eram esses que vieram dos céus? Vieram de que céu? De que planeta? Me parece que chama lá o planeta Nibiru, ou Nibiru,
né, que só entra em nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Me parece que ele tem uma órbita deslocada, né? Exato. E que, reza a lenda, está voltando. Tem o 2026 aí. 2026 tem uma aí linhagem que nós já... que acredita que esses exato, 3.600 anos bate em 2026. Opa! Eu sei que tem astrologia falando de 2026, que tem uma pancada diária dizendo isso, mas eu até brinquei com uma amiga hoje que falou, 2026 vai ser o ano. Eu falei, tem gente acreditando que os Anunnakis vão voltar. Não tenho nada contra isso, mas é difícil dizer em que momento, de fato, foi a última vez que eles saíram daqui, né? Então, esse Nibiru era muitas vezes maior que o diâmetro da Terra e abundante em óxido de ferro. Sabe como era Nibiru? Quem assistiu o final do Star Wars? Sim. Sabe quando o final, né? Pro mundo você assistiu dessa forma, mas o final do terceiro, que é 1, 2, 3, que é o Anakin Skywalker lá. Uhum. Bom, tem spoiler aqui, dá uma passadinha 2 minutos na frente, quem não assistiu, não quiser saber o que tá falando. Que é aquele planeta que tá pegando fogo, que eles lutam, né? Que aí o Anakin vira depois o Darth Vader, porque ele tá todo queimado. Toda vez que eu vejo descrições de Nibiru, eu lembro dessa cena, tá? E nem de perto e nem de longe isso pode ser uma coincidência, tá? Fazendo com que seus rios e lagos parecessem vermelhos. Então, assistam essas cenas finais do Star Wars. A atmosfera de Nibiru começou a deteriorar e para restaurá-la precisavam de ouro. Nossa, aqui eu posso abrir um episódio sozinho sobre isso. Exato. Vamos ter algumas linhas. Eles falam exatamente isso, que eles saíram pelo planeta. E eu brinco assim, cara, que ET mesmo a fim de ajudar a humanidade, não vem em naves. Eles não estão na materialidade 100%, entendeu? Eu, Lígia, tenho pra mim que ET bom é aquele que vem e viaja através de consciências e de dimensões sem se precisar se materializar. Tá? É meu entendimento. Desculpa o pessoal da ufologia. Mas eu prefiro não ver nave nenhuma querendo me ajudar aqui na fisicalidade. Eu aceito as naves multidimensionais. Para isso dizer, porque a história tem muito disso. Assim, se você pensar que ouro foi o principal ponto da humanidade, cara. Os principais faraós, os principais reis. Cara, a gente come ouro. Algo que seja tão importante pro humano deveria ser algo vital, tipo, deveria ter coroas de ar, cedros de água, porque que de fato, se a gente não tiver, a gente morre amanhã. Ar, água, alguns alimentos muito específicos, que tem a ver com a atmosfera e com a ecologia da Terra, né? E que o humano está adaptado a ela, esse ecossistema. Ouro, gente. Assim, essa história... Pra mim, a maior prova de que eles existiram é o quanto nós endeusamos o ouro. Sim, né? Total. Acho até, amiga, que o convite aí é pegar, inclusive, essa janela que a gente está estudando e trabalhando, quando a gente pega aonde, que foi o meu convite aí para a gente se questionar, né? Aonde tivemos esses turning points, onde a gente teve esses pontos de viradas de distorção e de amnésia. Porque a gente também pode só passar episódios falando sobre isso, pegando esses pontos em que nós tivemos uma ruptura consciencial. E para mim aqui é um grande marco em que a hora que a gente precisa de uma estrutura, uma alquimia do ouro para se manter vivo, aí você já começa a entender que começa a girar em algo que a gente vive hoje, que é o que a humanidade mensura o poder de um país, né? Pelo quantas barras de ouro você tem lá no seu cofre. E parênteses, busquem a história do ouro. Vão atrás aonde o ouro vocês vão entender. A gente teve recentemente, menos de 100 anos, um recall do ouro da raça humana, que é onde o papel moeda começou a vir. Exato. Tinha um lastro do papel moeda no ouro que estava no banco e agora já não tem mais lastro. Já não tem mais. Né? E aí você tem um documentário muito interessante do ouro americano que está em determinados fortes e falam que tem ali também nos bancos, né, em Nova York, que eles falam, quanto você tem de ouro? E tem uma teoria que eles têm um acesso embaixo, eles passam o mesmo ouro de um lado para o outro, e na verdade não tem, porque a Europa, a França, pede o ouro de volta e leva, sei lá, 5, 6 anos para devolver. Exato. O ouro que foi recolhido da raça americana, lá do povo americano, acho que depois da Segunda Guerra, ou entre as guerras, ninguém entra. Fizeram todo um movimento jornalístico na década de 70 e 80, entraram, tiraram umas fotos, mas ninguém entra, ninguém toca. Aliás, provavelmente
a maioria das pessoas que tem ouro deixa o ouro guardado na sua caixinha de joias. Então assim, é um convite aí, viu? De fato, tem um portal aí pra gente olhar, tá? Ouro, e aí pra eles era importante. A atmosfera, sem ouro na atmosfera deles, na biologia deles, a bioquímica deles, não tinha. Tipo, é meio camada de ozônio pra eles, entendeu? Eles morreriam. E até onde a gente sabe também, esse ferro que a gente tem no nosso sangue, me parece que eles tinham ouro, e esse ouro é que dava a possibilidade de eles serem seres multidimensionais. Eles estavam entre a terceira e a quarta dimensão, tá? Aqui informações metafísicas, espirituais. A palavra semítica, né? Avod, ou adoração, que significa literalmente trabalhar para. Já começa aí por onde a gente se escravizou, né, gente? Não é de agora. O início, pelo menos dessa parte humana aqui, tem a ver com o trabalho escravo. Porque diz a lenda que eles trouxeram escravos, que, enfim, né, o homem primitivo não teve escolha senão adorar seus deuses, já trabalhar para os seus deuses. E aí eles falaram que nas naves vieram os primeiros, né, escravos junto com eles. E eles se rebelaram, porque, cara, trabalhar em mina não é simples, né? Sim. E aí, desse lugar, eles precisavam fazer do ser humano, ou melhor, um ser que fosse capaz de não questionar. E aí, eles modificaram, tem toda a história da modificação genética aqui, né? Só procurar, né, as fotos dos sumérios, desse Homo sapiens, mais ou menos esses 200 mil anos. Sim. Eles estavam nessa região, tinha muito ouro ali na África, então, né? E aí, de novo, tem a ver com essa Eva mitocondrial, é onde as histórias da ciência e da consciência se conectam. E por muito tempo a humanidade foi isso. Então, eles ensinaram os sumérios, os babilônios, o mínimo de organização para que, de fato, pudessem ter trabalhadores. E para fazer toda essa modificação genética, é curioso, assim, porque por muito tempo eu fui parte de muitas organizações espirituais e religiosas oficiais do planeta, né? E uma delas, as minhas últimas idas para estudos, foi o livro de Urântia, porque eu acho que tem muita informação no livro. Sim. Eu gosto muito da profundidade, tem um monte de coisa ali. Cara, se quem escreveu, eu posso depois fazer um episódio só sobre ele, imaginou, parabéns para essa pessoa, cara, porque foi muito criativo, né? São muito muitas criativo. páginas. Muitas então, páginas, assim, que bom que ele muitas imaginou referências. tudo isso, me dá um monte de repertório e referência. Mas sempre me incomodou o capítulo do Adão e da Eva, né? O Adão e da Eva planetário que eles contam lá, sabe? Que eles já contam que eram seres extraterrestres, elevadores biológicos, feitos para subir a consciência da raça. Só que a forma que eles são, né, da guerra que estava acontecendo no céu, que eles são travados na Terra, eu achei super injusta. Aí um dos principais leitores da época, era um português, e eu estava na Inglaterra, ele falou, vem cá, deixa eu te contar o que talvez possa ser uma linha de estudo para você, para o seu inconformismo, esse lado que te incomoda. Porque é um capítulo, ele resolve tudo num capítulo de Adão e Eva, né? De como eles caem, né? O tal do Jardim do Éden também tá lá, só que um pouco mais elaborado. Ele falou assim, eu não acho que é assim que a nossa raça foi feita também. E aí ele me levou lá no Museu Britânico, na parte dos Sumérios, e falou assim, tá aqui, ó. Uma olhada nisso. Isso lá nos idos de 2012, 2011, na verdade. Que vem desse frame que a gente está falando, exato. Que vem um outro campo constitucional sendo ativado, né, pra gente. A partir de lá, e ele sabe quem é, eu sou muito grata a ele, porque eles se tornaram algo que eu sempre olho. Então tem um lugar aí pra mim que eu não acho que todo mundo nasceu dessa modificação genética. Eu acho que capa de carbono e alma eterna tem uma dança. Tem horas que eu já tive na capa de carbono baseada nessa linhagem, tem horas que eu não tive, posso estar de novo agora. Eu acho que tem uma linhagem que vai sendo evoluída pela alma. Sim, assim total. como eu também alma acredito. evolui no fato de estar naquela capa de carbono genética, né? Então, assim, todo mundo deve ter tido uma experiênciazinha num corpo que o Anunnaki modificou, mas eu acho que tem muitos corpos aqui no planeta. Sim, e até dentro dessa, trazendo até um gancho para um cenário futuro para a gente trazer aqui, essa história de Adão e Eva, né? O estudo do mito, do símbolo, né? Que a gente vem de Jardim do Éden, dessa dança desse feminino com esse masculino. Na minha opinião, a gente vai achar, se a gente for fazer um compilado aqui de versões e de histórias, a gente vai ter muitos caminhos. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer é que quando a gente entra muito no movimento xiita, sabe? No movimento estrito de achar que a gente tem um processo ali muito único e muito unilateral, é parar e entender que a gente tem um campo
múltiplo, infinito de acesso a esse campo de consciência, né? E qual que é o nosso objetivo nessa história, né? É entender que eu posso acessar por qualquer um deles. Qualquer um deles que eu quiser e eu estou disposta a, aí eu posso lá colocar no meu filtro Jardim do Éden. Adão e Eva. Eu vou ter muitos caminhos de construção. E aí você vai voltar e falar, tá, mas qual é o real? Qual é a verdade? É a junção da sua consciência, que foi o que aconteceu com você ali no museu. Vendo aqui na tela mental espiritual, o que esse professor quis te trazer foi, não importa o que você vê. O que você está trazendo disso? Qual é a sua tradução? O que a sua visão física bateu lá na sua pineal, e aí você processou, ativou o seu DNA humano, seu DNA multidimensional, sei, a conversa tá ficando complexa. Mas fica comigo, isso vai fazer sentido. E aí você sentiu, fez sentido para você, e você voltou para cá, ok, e você validou. Não tem E é a mesma único. História, porque como você disse, são camadas de consciência. Camadas. Pega a história oficial da Bíblia, né? Pelo menos que a gente conhece. Para mim, ela é verdadeira. Sim. Porque fala, olha, foi uma situação entre o feminino e o masculino, a mulher tomou uma decisão, o homem seguiu essa mulher. Essa é a história, né? Comeu a maçã que não podia da árvore proibida. Do conhecimento como ali. se eu contasse para minha filha, que daqui a pouco vai ter 5 anos, ela vai perguntar uma história, eu posso contar essa história. Ela tem uma linguagem. Sim, um símbolo ali. Uma simbologia, mas uma linguagem fácil. Eu conto para minha filha essa história, ela é capaz de entender. A segunda linguagem que eu posso trazer para vocês é a que estava lá no livro de Urântia. Eles eram um casal adâmico, né? E desse lugar, eles vieram para o planeta, eles tinham que dar muitos filhos entre eles. A genética não permitia, teoricamente, eles terem filhos diretamente com os hominídeos aqui, essa galera que estava aqui nesses 200 mil anos, entre 400 e 200 mil anos. E eles estariam aqui para elevar, né? Eles chamavam de Cidade dos Príncipes. E o símbolo do livro de Urântia são 3 círculos concêntricos, tipo Atlântida, né? Exato. Só quiseram chamar de outra coisa, mas, enfim, amigos do livro de Urântia, eu amo vocês, mas é só uma questão de semântica pra mim, sabe? Porque pra mim cabe tudo. Eu sou a pessoa que cabe tudo. De todas as religiões e linhas espirituais que eu já passei, eu não invalido nenhuma. Quase nada eu deixei pra trás. Pra mim cabe tudo, entendeu? Eu só vou trocando e vou ajustando com aquilo que faz sentido pra mim. E aí, desse lugar, eles vieram. E por conta de uma guerra que estava acontecendo aqui no nosso quintal galáctico, a gente perdeu comunicação com a central, né? Eles chamam de Salvington, mas pode ser Aldebaran, para quem conhece o Sol Central. Chame do que você quiser, da hierarquia para cima da gente. E aí o que aconteceu foi, eles tomaram uma decisão. Eles quiseram acelerar o progresso humano. E aí a Eva planetária ali cruzou com o humano mais desenvolvido geneticamente em todos os sentidos que eles conseguiram mapear. Já tinha várias cidades dos príncipes organizadas ali, galera. E aí, ela perdeu a conexão com a possibilidade de ir para fora da quarentena. E por parceria, né, quem quiser acreditar por amor, o Adão faz a mesma coisa, porque se ele não pegasse a humana mais desenvolvida, ele teria que ir embora daquele jardim que ele enfim, então os dois foram expulsos. É a mesma história, gente, só que em níveis de maturidade diferentes. A galera aqui... Bom, e aí eles estavam chegando aqui no planeta, né, com a intenção de também precisar de pessoas que trabalhassem para esse processo todo na mineração, no ouro, região, Iraque até a África, ali meio que médio central. Desses lugares também tentaram, nas modificações genéticas deles, a tal da possibilidade de pegar o embrião híbrido, né, com um espermatozoide Anunnaki e um óvulo humano e implementar numa fêmea, né, numa mulher humana, não conseguiam que a gestação fosse para frente. E aí eles inverteram, né? Pegaram o embrião, o espermatozoide humano e colocaram no óvulo de uma mulher Anunnaki. Assim, foi uma contravenção gigantesca, né? É quase você imaginar de você pegar, hoje eu vou até talvez, né, deixar mais assustador, mas era pegar alguns sêmen que fosse de um macaco, assim, colocar numa mulher humana. Então, assim, eles sentiram, assim, algo muito, né, confuso ali. E aí conseguiram trazer os primeiros humanos
né, e aí geneticamente modificados, então falam muito do desligamento de hélice, e aí a Gabi vai falar mais para frente disso, sobre as nossas hélices desligadas, a dificuldade que aqueles primeiros hominídeos tinham de entender o mundo espiritual, não viam nada, cara, por isso que eles eram os grandes deuses, né? E, na verdade, a reconexão de DNA tem a ver com expansão de consciência atual. Tudo isso para dizer, então, o quê? É a mesma história. A forma simplista que a Bíblia traz, né? Que tem muitas interpretações que eu sei que são profundas, mas literalmente ela é simples. Depois tem a robustez de um livro tipo o livro de Urântia, tem outras que contam essas histórias. E aí o panteão sumério, o babilônio, contando a história de como os Anunnakis vieram por aqui, o que eles fizeram com a raça humana. É a mesma história, gente, é a expulsão do Éden, né? É o sair de um estado mais original, espiritual, que esse Éden não é um Éden local, é um Éden temporal, atemporal, na verdade. Exato. É o esse Éden é o frame que eu queria... lemuriano, antes de Lemúria, que a gente vai perdendo a nossa capacidade de se conectar à espiritualidade para, de fato, cair de vez na matéria, entendeu? Eu falo que uma grande reflexão também para a gente sair daqui, né, desse movimento, é exatamente isso, né? A gente está acessando cenários contados, cada um sobre o seu olhar, sobre o seu sentir, né? É o que a gente está trazendo aqui, seja a Bíblia, seja o livro de Urântia, seja qualquer outra referência que vocês busquem. E o grande convite é a gente trazer isso para o nosso fragmento interno, né? E quando a gente faz esse movimento e entenda de onde ele veio, que isso tudo está ali no nosso junk DNA, que é o que a gente vai trazer também mais para frente, e que nesse processo de adoração, o primeiro processo, como eu vejo, é o desligamento dessa conexão em que o indivíduo faz com o divino, aonde eu terceirizo, que foi isso que eles trouxeram, né? A adoração, que é o trabalhar para onde o meu trabalho diretamente para o divino é terceirizado. E a hora que a gente tem uma inversão do fluxo energético, em que ao invés da gente verticalizar, eu começo fazer esse movimento, e para que esse movimento horizontal suba, eu preciso de alguém. E aí é onde eu acredito que entre os grandes contadores dessas grandes histórias, que são os grandes líderes. Você pode colocar como líder político, religioso, não importa, que é o que a Ali está trazendo. Então, não importa qual versão você estude ou você valide, mas o que ela está dizendo você está terceirizando uma conexão e que agora a gente está retomando este poder para entender o que faz sentido dentro do nosso processo interno, de todo esse panteão aqui, que verbera, e disso tudo, o que você leva para o seu presente? O que você traz disso para o seu aqui e agora? Para onde você vai, né? E aí eu sinto que essa grande história vai começar a fazer sentido. Sim. Né? Porque a hora que a gente vai voltar lá para trás, e a gente vai trazer Lemúria, vai trazer Atlântida. Isso aqui, de fato, era uma conexão direta a Atlantis. O Éden faz essa referência, essa menção à Lemúria, que aí é uma outra camada que a gente sobe aqui a nível consciencial, que a gente vai ver nos próximos episódios, que vão trazer uma amplitude dessa realidade aqui, Suméria Anunnaki. Perfeito. Então a gente fecha para sair dessa... Ele tem um campo mais bélico, né? Ele é um campo mais... a gente fecha, Igor, por favor, com a nossa última parte, porque eu acho que não é a origem da humanidade. A humanidade tem muitas origens e muitas sementes. Acho que pode ser a próxima foto, por favor. E a gente vai também só pincelar para poder voltar com calma nas histórias todas. Então, assim, o que eles entenderam, né? Então, fizeram uma hibridização, tinha outras tentativas também, não só as Anunnakis aí pelo planeta. Muitos falam que coexistiram Anunnakis Atlantis. Sim, a gente tem várias linhas que a gente vai explorar. Então, mais ou menos 100 mil anos atrás, inicia-se o processo de seres com alma encarnando em corpos. É uma linha de estudo que a gente entende que pode ser uma linha do tempo aqui. Não é também escrito em pedra, né? Mas que até então a consciência era tão baixa que a alma já estava lá, mas assim, não eram almas com consciência que vinham para evoluir a matéria, sabe? Era aquela que estava pareada ali, muito pequenininha, com uma consciência muito daqueles hominídeos ainda desenvolvidos da própria, enfim, pó de estrela que veio se condensar na Terra. Existia na Terra, então, cerca de 18 a 20 tipos de seres humanoides,
com componentes biológicos, físicos, emocionais e mentais apenas. Que a gente fez lá no episódio 0, trouxemos alguns, né? 2 camadas extras foram adicionadas ao DNA elétrico de um dos grupos dos humanoides como experiência e permitiu uma completa manifestação da consciência celestial, possibilitando assim a encarnação de almas nesses corpos. A Terra é semeada e desenvolvida sob a orientação de diferentes grupos de seres em diferentes pontos do planeta, dando origem a um caldeirão cosmopolita de origens e histórias da alma. Então, assim, o que eu posso dizer do que eu entendo desse tema, tá? Existe uma importância, assim, no DNA humano, tem toda uma história, a Guerra de Órion, a gente vai também puxar por esses assuntos em algum momento, que a gente tem uma capacidade de estar, se conectar, ter uma parte, uma centelha, tem muitos nomes, centelha divina, fractalidade divina, Deus em você, o divino em você, a Deus em você, enfim, que não são todos os seres que são capazes de sentir a imensidão desse infinito em si, né? Não sei se realmente dentro do cardíaco, no seu ser inteiro, mas me parece que não são todos os seres. Né, que a gente entende mapeados aqui, né, os seres extraterrestres que estão mapeados aqui no panteão diverso e cultural da raça humana. Ou melhor, do habitat da Terra, né, que teoricamente me parece que não é só humana. Então, desse lugar, tem gente que se identifica com diversas sementes. Eu gosto muito, por exemplo, da semente, né, sei lá, de determinada linha estelar. Tem gente que gosta das Pleiades, tem gente que gosta de Arcturus, tem gente que gosta... São muitas, mas me parece que várias linhagens deram seu pedacinho aqui, e por dar o seu pedacinho aqui, estão cuidando de pedaços dessa humanidade, de seres e de linhas. Então, assim, nós não fomos frutos somente de manipulação genética, não é a verdade do que eu acredito, que veio aqui só um tipo de gente, nos escravizou e é assim que a gente começou. Mas tem sim uma linha que pode ser essa. E na mistura, gente, depois que você cruza tanto DNA humano, todo mundo tem um pouquinho de tudo, né? São poucas as raças que se mantêm muito somente um tipo de DNA e um tipo de... Isso só no genético. Eu acho que quando a gente vem das almas que teve várias experiências de várias capas de carbono, aí temos de tudo, né? Então, eu gostaria de fechar esse episódio dizendo que nós somos filhos de muitas sementes. Qual a semente que você se conecta? Eu gosto muito de Arcturus. Eu falo que... Bem, vamos lá. Mais uma vez, a gente pode pegar essa analogia, né, nossos campos de ressonância com determinados egregores, determinados grupos estelares. E aí a gente pode trazer para o nosso cenário humano atual, né? Seria muita... Eu diria, seria uma audácia da humanidade, desses movimentos de purificação de raças, achar que podemos, depois de uma grande salada de material genético, achar que um é melhor do que o outro. Então, se a gente pegar esse espaço de agora, esse espaço-tempo de agora, esse espaço-tempo que a gente está trazendo, dessa grande alquimia do DNA estelar e humano, essa grande fusão, esse grande estudo alquímico, bioquímico, né? Que foi essa... que foi não, né? Que está sendo ainda, né? Esse desenvolvimento, eu ouso dizer que nós temos todos, tá? Assim, a partir do momento que a gente toma ciência, com consciência desses grupos, a gente reconhece esse fragmento em nós. E eu acredito que isso também muda, né? Por exemplo, quando eu comecei esses estudos, né, amiga, eu entrei dentro de um processo arcturiano muito, muito ali, o meu fragmento médico, sabe? De estudo científico, etc. Nos últimos 5, 6 anos, eu entrei muito dentro da minha linha pleiadiana, desse meu contato com a natureza, desse meu contato com os cristais. Nesses últimos anos, agora, eu entrei nessa conexão com Lira, que traz muito a frequência dos unicórnios e dos dragões. Então, assim, a gente vai ter muitos universos e muitas conexões. E quando a gente compreender, lá no Junk DNA, nesse DNA lixo que a ciência chama, que estão essas nossas chaves, e a gente entender que a alquimia está nessa fusão e que a ativação da consciência está nesse grande unlock que a gente vai trazer para o nosso ser, aí a hora que a gente vai de fato, é a minha teoria, né? É a hora que a gente de fato vai olhar para o outro e vai se ver no outro. E aí, respondendo, acho que talvez aquela reflexão que você trouxe um pouquinho atrás, se é por aqui,
já não vai fazer mais, não é um lugar, sabe? Porque a gente já vai estar integralmente expandido ao ponto de que isso daqui já vai estar numa expansão tão grande, que aí sim, acho que a gente vai começar a experienciar essa realidade expandida com consciência. Perfeito. Eu acho que é isso, assim, se a gente tivesse que fechar com um grande pensar, eu diria que tem muita coisa pra gente integrar Tem, muita, dessa história muita, original, muita, quando você muita. volta e volta e volta, em Uhum. todos esses seres, em todas as estrelas que estão ao nosso redor, em toda a grande beleza dos tempos que nós estamos vivendo é poder auxiliar na evolução de uma era mesmo, né? Eu acho Sim. que se a gente não trouxer de volta a dimensão espiritual, a dimensão metafísica, a dimensão energética, a dimensão galáctica para quem somos, essa é a grande nome desse momento da transição que nós estamos vivendo, Sim. da mudança que nós estamos vivendo. É, Quem não tiver de alguma forma conectado a isso, vai sofrer muito, porque o mundo vai ficar muito inexplicável, né? Sim, Sem a sim. camada invisível, sem a camada espiritual. Mas aí é onde que a gente entra num processo que até a gente traz para o cenário, né? Que para mim é muito complexo, que é sobre a fé. Uhum. É a hora que você confia naquilo que você não vê, mas que você sente. Então, talvez, para muitos desses seres, eles não vão ter essa habilidade da visão expandida ou da conexão expandida, como a gente está dizendo e trazendo naquilo aqui. Que não vê. Exato, mas ele confia. Matéria, pelo Exato, menos. mas ele confia porque existe um viés dentro dele, que é a fé, que Sim. move ele e que mantém ele vivo. Né? Então, se a gente parar para pensar na complexidade do nosso corpo, né? Da fisicalidade, para que a gente possa estar aqui hoje, talvez não importe. E aí não cabe nem a nós, nem a tudo isso que veio antes. Mas sim o que a gente está buscando, independentemente de qual caminho de conexão. Seja através de uma conexão mais sutil ou pela fé, mas sem a compreensão da dimensão, né? Até porque talvez seja muito complexo ou muito conflituoso. Né? São muitas realidades. São muitas realidades, né? Imagina 8 bilhões de seres humanos manifestando a sua própria realidade e a multiplicidade de conexões, o negócio vai virar um grande emaranhado. Então, eu acho que realmente, a nível de expansão, não teremos expansão para 8 bilhões nesse sentido. Mas eu sinto que o nível de compreensão dentro da camada que o ser está acessando, aí sim, acho que a gente vai ter um universo muito interessante dos próximos anos. Maravilhoso. Acho que chegamos, enfim, ao fim de mais um episódio. Sim. Igor, coloca a geometria desse episódio, por favor. Que teremos uma geometria aí, gente, que... Só sintam, gente. Eu falo que eu tenho explicado muito menos e eu tenho sentido muito mais. Então, o meu convite para vocês é esse sentir. Apenas sintam e se permitam fluir por ela, e ela vai ajudar a integrar muito do que nós trouxemos hoje, do que nós estamos resgatando dentro da reconstrução dos nossos fragmentos divinos. Então, esse é o meu convite com essa geometria de hoje. Muito bem. Obrigada, gente. Gratidão.